realizada às sextas-feiras aqui e às terças-feiras em nossas congregações. Então a mesma mensagem que pregamos aqui é pregada em nossas congregações desde o princípio deste mês de outubro. E o nosso primeiro assunto é referente à fé. É um assunto que nós já pregamos, ensinamos aqui dezenas e dezenas de vezes. Temos muitas mensagens pregadas e não pregadas que já foram ensinadas aqui durante muitos anos. E nós queremos seguir para que os irmãos possam lembrar disso e possam viver uma vida decente, uma vida que agrada ao Senhor. O primeiro texto que nós vamos ler está em Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4. O título desse ensino é A Fé Vê a Solução. Repita comigo. A fé vê a solução. Outra vez. Mais uma vez. Bom, esse é o título que nós temos, né? E nós vamos aprender de memória a parte A do verso 21 desse capítulo que vamos ler. Diz assim, capítulo 4 de Provérbios, verso 20, 21 e 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as dentro do teu coração, pois são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Também nós vamos ler Provérbios, capítulo 13. Desculpe, irmão. Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13, verso 5 e 6. Seja a vossa vida sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Pois ele mesmo disse: não te deixarei, nem te desampararei. Assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que me poderá fazer o homem? Também vamos ler capítulo 4 de Hebreus e verso 14. Capítulo 4 e verso 14, diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Também nós vamos ler Marcos, capítulo 11, e o verso 23. Marcos 11 e o verso 23. Em verdade vos digo, se alguém disser a este monte: ergue-te, lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Amém, irmãos? Então nós vamos entender esse tema. A fé vê
a solução. Claro que todo o problema que acontece aos crentes, eu digo no ponto de vista de uma derrota, é a falta de fé em Deus. Nós vamos ver que se nós atentarmos para o que a Bíblia diz, se obedecermos o que a Bíblia diz, exatamente como a Bíblia diz, as coisas que a Bíblia diz, vai acontecer. Mas se não atentarmos o que a Bíblia diz, se não fizermos aquilo que a Bíblia diz, nada vai acontecer. Então, teremos uma vida medíocre, uma vida sem êxito, uma vida sem bênção. Seremos simplesmente religioso, igual a muçulmanos, indianos, budistas, igual eles. Porque não adianta crer em Deus e não obedecer a sua palavra. Então não adianta. Então nós vamos ler mais pausadamente o provérbio, porque na verdade esse texto, ele é o texto áureo, vamos dizer assim, dessa lição. Provérbio 4, verso desde o 20 até o 22. Meu filho, atenta para as minhas palavras. Veja Deus falando, através de Salomão, não é? Deus falando, meu filho, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Então, o que a Escritura está dizendo? Concernente à palavra, não as deixe apartar-se dos teus olhos. Não as deixe apartar-te dos teus olhos. Irmão, muitas pessoas fracassam porque se veem fracassados. Por isso que elas fracassam, porque elas já se veem fracassadas. Então, quando elas se veem fracassadas, então elas já estão derrotadas. Elas não têm força para buscar o que Deus quer. Não tem mais força. Então, esse é o grande problema. Por exemplo, se essas pessoas que se veem derrotadas ficam doentes, imaginam-se morrendo. Eu sei muito bem o que eu estou dizendo, porque já convivi com pessoas com doenças e problemas. Tudo está bem, mas quando vem uma doença, diz assim: estou lascado, vou morrer. Aí uma pessoa dessa devia ter vergonha de servir a Deus. Porque na verdade Deus não tem muita importância para esse tipo de crendice, não. Porque a pessoa não consegue obedecer ao que Deus diz na sua palavra. Lê, mas não consegue obedecer. Não consegue. Por exemplo, se você puder ler Mateus 8 e verso 17. Essa palavra que também a gente conhece. Diz que ele tomou sobre si, escuta bem. Você conhece esse texto, porque não é a primeira que está lendo ele.
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Você acredita mesmo nisso? Você acredita nisso que está aqui escrito? Ou você lê isso aqui não vale nada para você? Ou você lê, isso aqui não tem importância nenhuma, você acostumou tanto a ler isso, que isso aqui já não tem mais força, já não tem sentido para você. Você lê e se ficar doente, você vai morrendo lendo esse texto. Porque você não consegue acreditar, você consegue ler. Você pode conseguir até decorar esse texto, mas você tem dificuldade de pôr em evidência, em obra esse texto. A Bíblia diz, Deus diz, Ele, Jesus, tomou sobre si as suas enfermidades. Amém? E levou sobre Ele as suas doenças. Ele já fez isso. Ele já levou. Então, o que é que o Senhor está dizendo? Se você não desviar os seus olhos dessa palavra que a Bíblia está falando, é certo que você vai se ver sem doença. Se você não tirar os seus olhos dessa palavra. Mas o que acontece, irmão, é que Satanás sabe muito bem o poder que a palavra de Deus tem. Porque ele foi criado por essa palavra. Então ele sabe o poder que essa palavra tem. Ele sabe que Deus criou todas as coisas usando a palavra. Ele sabe disso. Então, ele não quer, ele trabalha dia e noite, fora de você, sobre você e dentro de você, para que você não acredite nisso. Ele não quer que você acredite. Ele foi feito exatamente para contrapor a vontade de Deus na sua vida. Então ele vai trabalhar contra o que Deus disse. E aí a decisão será sua de obedecer, de fazer, praticar o que Deus disse ou o que o diabo diz. E às vezes nem o diabo, é a sua falta de obediência. Encontraram o diabo chorando aqui na esquina. Aí perguntaram por que ele estava chorando. Ele disse: os crentes fazem as besteiras dele e põem culpa em mim. Tem a sua participação, irmão. Participação nossa. E está aqui uma delas. Se você não se não desviar os seus olhos dessa palavra, se você não desviar, é certo que você vai ser uma pessoa sem doença. Concorda? Agora, quando você sente qualquer coisinha, aí diz: ai, me dói aqui. Aí você põe toda a sua atenção a essa dor. E cadê a palavra? Você desvia os seus olhos da palavra e põe os seus olhos na dor. Aí como é que você vai dizer que a palavra pode atuar na sua vida? Quando você não acredita nela. Você acredita mais na dor do que naquilo que Deus disse. Coloca os teus olhos sobre a palavra, não tira. O que é que o Senhor quer que você diga? Quer que você fale aquilo que você acredita. Satanás, assim como Jesus fez, Satanás, está escrito,
Jesus levou essas dores aqui. Ele já levou, então eu não aceito. Amém? Então você permanece olhando para a palavra. Você não desvia os seus olhos da palavra. Amém, irmãos? Porque é o seguinte, olha, se você se vê enfermo, nesse caso, então essa escritura se apartou dos seus olhos. Está ouvindo, irmão? Essa escritura aqui, ó, se afastou dos seus olhos. E é o que nós vemos hoje, porque eu sei que a Bíblia não é pregada dessa forma. Tem muita gente pregando coisas muito lindas por aí, e boas. Mas o que deveriam pregar, não pregam. Por isso que nós vemos uma igreja doente hoje. Nós vemos mais crentes nos hospitais do que ímpios. Pode visitar lá os hospitais. Quando eu fui para o hospital, aquela carreira ali, tudo era doente. E Deus me usou, eu orei por eles. Para mim é um negativo. É bom orar pelos doentes, mas em vê-los lá é negativo. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Irmão, eu sei que as pessoas se enfermam. Eu sei disso. Estou falando aqui contra isso. Eu sei disso. Mas se nós olhássemos para a palavra de Deus, a gente não se enfermava. Se Jesus levou as minhas doenças, se Ele levou as minhas enfermidades, então como é que pode eu me entregar à doença? Diz para mim, como é? Você está entendendo? Quem está entendendo? Levanta a mão. Então eu quero que você entenda isso aí. Deixe os médicos, Ivan e a Ema, para aqueles que não acreditam. Que eles vão ter muito trabalho para isso. Amém, irmão? Porque senão, ou nós entramos por esse caminho, ou deveríamos pegar todas as páginas da Bíblia que fala sobre cura e arrancar. Está entendendo? Arranca ela. Pelo menos você não vai estar contra o que a Bíblia diz. Então, como é que Deus, como é que a palavra vai agir na minha vida, se eu não sigo observando a palavra? Se eu não sigo crendo na palavra, como é que ela vai agir na minha vida se eu me desvio os olhos dela? Quem está entendendo? Vamos ler o verso 22, Provérbios 4. Porque são vida para os que as acham, e saúde para o seu corpo. São vida para os que a acham, falando sobre a palavra. E saúde. Essa palavra saúde aqui, irmão, no original do Antigo Testamento, quer dizer remédio. Então todas as verdades são paralelas. Por exemplo, um doente vai ao médico, e o que é que o médico passa para ele? O que? Remédio. E como é que o médico diz? Escreve lá o que é? Tomar, não é assim, Ivan? 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, assim, a cada hora, cada 8 horas, não é assim?
Essa é uma verdade natural. Aí você pega aquele remédio ali, que o médico passou, leva para casa, sim ou não? Aí você fica de olho em quê? No horário. Está na hora de tomar o remédio. Aí você vai lá, toma a quantia que o médico disse. E quando você toma a quantia que o médico diz, você fica de olho em quê? No horário ainda, no próximo horário. Daqui a 8 horas. Aí você chega a 8 horas, às vezes é de madrugada, 4 da manhã. Você nunca se acorda para orar, nunca se acorda para ler a Bíblia. Pode ser que acorde para ver filme, mas para ler a palavra, orar, você não faz isso. Mas para tomar remédio, você faz. Aí 4 horas da manhã tem que tomar o remédio. Aí toma. Aí depois já pensa em quê? Próximo horário. Sabe o que o Senhor está dizendo? Está aqui o meu remédio. Não é isso que Ele está dizendo? É uma verdade paralela. Ele é o médico por excelência. Está aqui o meu remédio. Se você olhar para Ele, você não vai ficar doente. Só que não faz isso, irmão. O tempo se vai e a gente vai com Ele também. O tempo se vai e a gente vai com Ele também. Então é isso que o Senhor está dizendo. Porque são vida para os que as acham, e saúde para o seu corpo, não é? E remédio para o seu corpo. O que é que Deus está dizendo? A minha palavra é remédio. Amém, irmão? Minha palavra é remédio para o seu corpo. O Senhor que está dizendo. Então nós precisamos, queridos, atender o Senhor, obedecer o Senhor, começar uma prática de obediência. Amém? Aí diz assim: atenta para a gente atentar para a palavra. O que isso quer dizer? Estude a palavra. Atente para. Mas Satanás, irmão, ele tem trabalhado de forma terrível para que você não faça isso. Porque ele sabe, quando o crente começar a obedecer a palavra de Deus, ele vai começar a ficar bom. E ele não quer que você fique bom. Ele quer que você fique doente e morra mesmo. Vá logo para o céu de uma vez. E aquilo que Deus quer que você faça aqui na terra, você não faça. Ele não quer que você seja uma testemunha da palavra do Senhor. Ele não quer que você faça isso. Ele quer que você seja um desastre espiritual. Então ele disse, concernente à palavra, atenta para, isto é, estuda a palavra, guarda no meio do teu coração. Isto quer dizer, obedeça. Obedeça. Amém, irmão? Obedeça a palavra. Da mesma maneira que você obedece ao médico, tomando o remédio que ele prescreveu, obedeça ao Senhor, a sua palavra. Então, você sabe qual é o remédio de Deus? Minhas palavras são vida para aqueles que as acham e remédio para o seu corpo. É o Senhor que está dizendo, irmão. É Deus o que te criou. O
O que te salvou é Ele que está dizendo, porque Ele quer ver você bem, saudável, com saúde, abençoando outras pessoas. Amém, irmão? É Ele que quer ver você assim. Por isso que Ele nos ensina essa palavra preciosa. Então, este medicamento, que é a palavra de Deus, ele tem que ser tomado de acordo com as orientações feitas por Deus. Não, quando eu tiver tempo eu vou ler. Eu vou ver mesmo televisão, todas essas porcaiadas que tem. Depois eu vou. Não, hoje eu não estou afim não de ler a Bíblia não. Aí você quer ser abençoado. Você quer ser prosperado. Como é que você vai ser prosperado? Como é que você vai curar daquela doença se você não faz o que o médico disse? Se você não toma o remédio, como é que você vai ficar bom? Amém? Ele diz assim, nesse verso que lemos, Provérbios 4: não as deixe, são as minhas palavras, não as deixes apartar-se dos teus olhos. É uma coisa que você que tem que fazer. Você vai colocar a culpa no diabo, irmão? Como uma mulher que foi assar ovo numa colher, aí queimou-se todinha. O marido chegou e disse: que foi esse mão inchada? O diabo. Aí o diabo disse: eu nem sabia se assava ovo em colher. É você, é eu, nós que temos a culpa. Porque o Senhor está dizendo aqui: não as deixe apartar-se dos teus olhos. Não deixe. Então você que sabe, é Deus que está dizendo para nós. Então continue olhando para a Bíblia, continue olhando para as Escrituras. Mantenha a sua mente no objetivo. Visualize-se recebendo a sua bênção. Irmão, a gente não faz isso não, irmão. Quando a pessoa fica doente, ele passa a pensar sempre na doença. Ele pensa na doença 24 horas. Em vez de pensar naquilo que Deus disse, em vez de falar a palavra de Deus, pensa e fala o que não é a palavra de Deus. Olha o que diz aí, nós lemos Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis, e já os tem, né? E tê-lo-eis. Amém, irmão? E tê-lo-eis. Observe que o crer vem antes de receber. Vem antes. Quando você crê, você já tem. Certo? Mesmo que não chegue ali agora, mas você já tem. Pode ser que receba quando acorde. Pode ser que receba no outro dia. De repente você passa por um esquecimento e quando despertar, recebi. Primeiro você crê, acredita e depois você recebe. Amém? Então é isso que o Senhor espera de nós, irmãos. Agora eu digo, a gente já pregou muito sobre isso. A fé enfrenta as circunstâncias. Se a fé não enfrentar as circunstâncias, derrota certa. O que a Bíblia diz? Você não pode se prender às circunstâncias. Por exemplo, você
creu que recebeu, só que ainda não apareceu. Está entendendo? Isso é circunstância. Você não pode acreditar na circunstância. Você tem que seguir crendo na palavra. Amém? No que ela diz, não na circunstância. Circunstância, ela vai trabalhar contra você. Então você não vai valorizá-la. Você vai seguir crendo. Pedi e tenho. Pedi e tenho. Pedi e tenho. Amém, irmão? Pedi e tenho. Mesmo que toque, ainda dói. Pedi e tenho. É isso que o Senhor espera de nós. Nós lemos também Hebreus 13. Verso 5 e 6. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Isso aqui é circunstância. Não temerei. Por que não temerei? Porque eu creio no que a palavra diz. Amém, irmão? Eu creio no que a palavra diz. Nós lutamos todos os dias. Nós enfrentamos problemas todos os dias. Porque os nossos problemas não vêm através das pessoas. Mesmo que Satanás as use, mas eles vêm através de poderes invisíveis que não vemos. Que a Bíblia chama de poderes, principados, potestades, governos e hostes. Só que, se você guardar a palavra, se obedecermos a palavra, aí essa palavra nos dará a vitória que ela diz que nos dá. Amém, irmãos? Vou repetir, o que li no princípio. Ele tomou suas enfermidades e doenças. Diga, ele tomou minhas enfermidades e doenças. Diga outra vez, ele tomou minhas enfermidades e doenças. Diga outra vez, ele tomou minhas enfermidades e doenças. Você acredita nisso? Amém? Então você não pode fraquejar. Não importa a doença que você tenha, você não pode fraquejar. Então você acredita, você crê. Olha, irmão, o pensamento errado, a crença errada é o que derrota as pessoas. Então, o que é que o Senhor quer de nós? Que você não tenha pensamentos negativos, errados. Que você não creia em palavras erradas. O que o Senhor quer? Que você não seja vencido pelo diabo. O que Ele quer? Que você creia naquilo que Ele disse. Amém? E faça o que Ele pediu. Irmão, não existe nada mais poderoso do que a palavra de Deus. Nada. Nada. Uma vez que você acredita, você tem. E é isso que o Senhor quer que você entenda, querido. Eu posso sair de uma reunião feliz porque recebi uma palavra motivacional.
mas quem sabe sairei com a minha doença. Mas quando você escuta uma palavra dessa e você acredita, se você veio doente, você vai sair curado. Essa é a diferença, irmão. Então, queridos, na verdade, Jesus já derrotou o inimigo por você, amém? Satanás não pode derrotar você, já que Jesus já fez, amém? Você crê nisso? Se Jesus já derrotou o diabo, então não tem mais nada que fazer. Ele já fez, eu só vou crer nisso. Só que o diabo não quer que você acredite nisso. Ele quer que você siga lutando com ele. Mas não é isso que Jesus deixou. Então você tem que entender que Satanás já foi vencido e que Jesus já deu a você a vitória. Você acredita nisso mesmo? Amém? De verdade? Que Jesus já venceu por você? Amém? Que ele já derrotou Satanás? Amém, irmão? Pronto. Então isso é muito bom, você acreditar, porque você vai precisar disso. Então, se ele fizer, é porque você permitiu ele fazer. Porque você permitiu. Isso aí significa que você permitiu que ele te desse um atestado de insensatez. Está aqui, seu burro. Isso é o diabo que diz. Jesus já fez tudo por você e você não acredita. Está aqui, seu certificado. Doutor em insensatez. Mas Jesus não quer que você receba esse diploma, não. Porque ele já venceu por você. Amém? Ele quer que você acredite. Um exemplo aqui, irmão, que a gente conhece de cor salteado. Você lembra quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto? Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Sim ou não? Não foi pelo um demôniozinho de quinta categoria, não. Foi pelo diabo. Satanás. Ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo próprio diabo. E nós sabemos que Jesus só venceu porque usou o quê? Usou o quê? A palavra, irmão. A palavra que estava escrito para ele, ele usou. Foi ou não foi? Ele usou exatamente as palavras que estavam escritas para ele. Sabe o que é que Deus quer que você faça? Que você use, que eu use a palavra que ele escreveu para nós. Amém, irmão? Ele quer que você use essas palavras para manter uma pessoa abençoada, curada e possa glorificar a Deus com isso. Aí sim, você pode ir ao mundo e dizer para os mundanos quem é Jesus e que poder ele tem. Glória a Deus. Então, é o título desse estudo. A fé vê a solução. Ou a fé vê a resposta. Então, a verdadeira fé na palavra de Deus acredita que as coisas são como Deus disse.
Amém, irmão? Quer repetir comigo? A verdadeira fé na palavra acredita que as coisas são como Deus disse. Diga outra vez. A verdadeira fé na palavra acredita que as coisas são como Deus diz. Amém? Se ele diz, pelas suas feridas fostes sarados, e está lá em 1 Pedro 2:24, parte B, então estamos curados. Amém, irmão? Crê nisso ou não? Se ele disse, se a Bíblia declara, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo. Filipenses 4:19. Se está escrito isso, então ele suprirá. Crê nisso? Se a palavra garante, o Senhor é a força da minha vida. Salmo 27, parte AB. O Senhor é a força da minha vida. Logo, isso é verdade. Agora, a maioria lê a Bíblia, os que lê, né? Eu nem sei por que lê. Quando você começar a ler a Bíblia, você lê uma promessa, eu creio na promessa, amém? Você está lendo, eu creio nisso aqui, creio também nisso aqui, também creio nisso, também creio nisso aqui também, creio também, creio. Você fica meio doido, porque você crê no que a Bíblia diz, amém? Porque é para você o que o Deus fez, amém, irmão? Então você crê, não é ler somente, irmão, é crer. Crê. Você lê, aí você crê. Você lê, aí você crê. Então você é o que a Bíblia declara que você é. Amém? Então, se você não acredita nisso, você não acredita em Jesus. Você só gosta dele. Amém, irmãos? Então, se Deus diz a você, pela palavra dele, que está aqui a prova, que você é forte, então você é forte. Amém, irmão? Se a Bíblia diz que você é, então você vai acreditar que você é. Então, se Deus assegura que nós já somos curados em Cristo, aí não somos, porque não acreditamos. Mas se Ele diz que somos abençoados em Cristo, diga, então sou. Então, é isso que Ele quer. Você vê que não tem mistério aqui, irmãos. Não tem mistério nenhum. E em Hebreus 4,14 foi um texto que lemos também. Diz, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Nós temos falado muito sobre isso aqui, sobre confissão.
que é confessar? É dizer a mesma coisa que Deus diz a seu respeito. Não é dizer o contrário, Deus me curou, não me curou. Não é dizer, Deus me curou, eu acredito. Amém? Você acredita. Então, confessar é você dizer firmemente a mesma declaração que Deus diz. Amém, irmão? E você sabe que Jesus, ele não morreu em causa própria. Amém? Ou seja, ele não morreu para ele mesmo. Ele não precisava ser redimido, porque ele nunca cometeu um pecado. Então, o que foi que ele fez? Ele morreu por você, por mim. Amém? Ele fez isso por nós. Ele redimiu a mim e ele redimiu a você. Ele levou os meus pecados e ele levou os seus pecados. Amém? Ele levou as minhas doenças e ele levou as suas doenças. Ele levou as minhas enfermidades e ele levou as suas enfermidades. Ele levou as minhas dores e levou as suas dores. E ele já fez isso. E o que ele quer de nós é que nós possamos acreditar nele. Aí você precisa falar. Tudo que ele fez foi por nós. Então você tem que, você tem que manter essa confissão. Jesus levou as minhas doenças, então eu estou curado. Ele levou as minhas enfermidades, então eu estou curado. Ele levou as minhas dores, então eu não vou sentir mais essas dores que ele levou. As minhas aflições ele levou, então eu não posso sentir as aflições porque ele levou. Quando essas coisas vierem contra você, você não pode aceitar, irmão. Você tem que usar a palavra, falar a palavra, amém? Tem que reter, falar, isso é confessar, é dizer o que Deus já disse a seu respeito. Satanás não aceito porque ele já levou, não aceito porque ele já fez, não aceito porque ele já morreu, não aceito Satanás porque ele já fez. E você mantém isso firme. Aí você vai ver que Deus vai ficar do seu lado e vai fazer aquilo que precisa fazer. E para concluir, Marcos 11, 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser, diga disser, diga outra vez, disser não é falar, irmão? Sim ou não? Isso é engraçado, irmão. Os crentes, tem muitos crentes, fala mal dos outros, murmuram, passa o dia conversando fiada, chega em casa tipo cão com a língua de fora, cansado de falar, mas falar a palavra não fala. Falar o que Deus quer que fale, não fala. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, olha aí, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, irmão, parece coisas absurdas. Para que Deus quer que você mande esse monte para ir para o mar? Para quê? Para provar que é verdade o que ele diz. Só isso. Porque em verdade vos digo
que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz. Diga outra vez, diz, outra vez, diz. Tem que dizer, irmão. É igual uma mãe quando chama um filho. Se ela chama um filho assim, ó, o filho vai pensar que você está morrendo de falta de ar. Não? Você não fala, ele não vai saber o que é que você quer, porque a informação não está clara. Mas se você grita assim: fulano, vem cá, vem ou não vem? Vem. Tem muitos filhos que não, mas os obedientes vêm, né? O que Deus está dizendo é isso: se você acreditar naquilo que Ele está dizendo, e você precisar de remover uma montanha, é só você falar e não duvidar. Amém? E não duvidar. Você pode ser que essa montanha pode também simbolizar qualquer tipo de obstáculos, né, que está diante de você. E você precisa tirá-lo dali. Então ele diz: se você disser aquilo que você diz, vai acontecer. Não é isso que ele está dizendo? Se não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Amém? Agora, irmãos, olha, através dessa palavra aqui de Marcos 11, 23, se você manter a fé, escuta bem, que eu vou terminar. Se você manter a fé só em seu coração, entendeu? Se você manter a fé só em seu coração, ela não produzirá nada para o seu corpo. Se você manter ela só no seu coração, ela não vai produzir cura no seu corpo. Agora, se você liberar através dos seus lábios, amém? Se você disser, então trará resultados. Agora, se você mantê-la só no seu coração e não dizer, não vai acontecer nada. Diga nada. Nada. Mas se você disser, vai acontecer. Amém? Então, queridos, nos coloquemos em pé, por favor. Eu não sei qual é a sua necessidade.